Todos sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Meu nome é Lucas Dierings e aqui nesse podcast conversamos sempre sobre gestão, sucessão familiar, liderança, comunicação e as tendências e inovações do agronegócio. Nós estamos num ambiente novo, aqui diretamente de Palotina, para fazer alguns episódios diferentes, presenciais, um pouco mais próximo dos produtores rurais. E hoje trouxe aqui Sara Zancanella, que ela que vem diretamente lá de Mercedes, produtora de grãos, faz parte aí, toca junto com o pai, né? E, Sara, seja bem-vinda aqui ao AgroJovem, é o nosso primeiro episódio presencial aqui em Palotina mesmo. Então, gostaria de agradecer a sua presença e conhecer um pouquinho mais. Obrigado, Lucas, pelo convite para estar aqui. Eu acredito que vai ser bem interessante o podcast. Que legal, Sara. Bom, mas conta um pouquinho para nós, qual que é essa relação sua de trabalho com seu pai na propriedade? É desde criança? Como que é? Sim, eu trabalho junto com o meu... Desde criança eu estava junto, né? Mas vai fazer mais ou menos uns 4 anos que eu, assim, imergi totalmente na gestão, no manejo, em tudo. Sempre presente, sempre junto, acompanhando e daí peguei gosto. Mas vocês costumam ter opiniões diferentes na propriedade? Como que é isso? Sim, sim, às vezes acontece, mas é tudo uma questão de conversa, né? Exatamente. A gente leva tudo na conversa e chega numa decisão. A gente sempre fala, né? A região aqui de Mercedes, Palotina, Marechal Rondon, tem os italianos e tem os alemães. Sim. O seu é o quê? É os dois. É os dois? Sim. Então é um pouco teimoso com... É um pouco complicado. E qual que é o desafio que você vem enfrentando? Quantos anos você tem hoje que você está ali auxiliando? Seu pai é 4 anos, mas a sua idade, você é nova, né? Tenho 23. Então tá adaptando-se Sim. desde cedo aí. É um exemplo para muita gente, hein? Mas você enfrenta desafios também. Enfrento. Eu acho que o pior desafio que tem você estar trabalhando, principalmente no meio familiar, principalmente eu com a minha relação com meu pai, em uma decisão, quando a gente precisa tomar ou tem opiniões diferentes, eu levar para o lado pessoal do que para o lado profissional. Por exemplo, ele tem uma opinião diferente da minha numa escolha de um híbrido, um exemplo, né? Ou em outra decisão, e eu levar para o lado de filha. O meu pai falando, não, vamos fazer diferente do que eu, Sara, profissional. Então, eu vejo que esse é uma das principais dificuldades que eu tenho. Já tive muito mais, mas hoje em dia já melhorou muito isso, sabe? Uma vez eu conversei com um produtor aqui, filho de produtor, ele falou assim, é o Ingold, o Lucas Ingold, é lá do Mato Grosso do Sul. E ele falou assim, durante o dia, nós não falamos nada sobre as coisas da família. Nós só falamos sobre negócios. Você tem que saber separar. E em casa, sentou no sofá, sentou na mesa, não fala mais nada sobre os negócios. Tem que ter uma separação ali, senão é um pouco complicado. E assim, então, nós, no começo é um pouco difícil, né? Mas depois você vai... No começo, logo quando eu comecei, é difícil. Porque lá em casa, nossa propriedade era o meu pai e meu avô. Uhum. E aí, conforme o tempo foi passando, o meu avô também, hoje ele tem 73, mas ele era os dois que tocava tudo, né? Conforme o tempo foi passando, ele foi vendo que eu fui tomando mais à frente, meu pai foi me dando confiança e nós dois fomos tocando, né? Tudo. Ele foi deixando de lado. E eu acho isso muito bonito, muito interessante, assim. Ele vai pegando confiança e vai deixando Sim, lá, foi deixando ir. E vai ficando orgulhoso com o tempo, né? Sim, no começo um pouco assim, ressabiado, mas... Sempre no começo é um pouco difícil, mas hoje em dia eu vejo que ele é bem tranquilo. E você auxilia mais na parte de campo, mais na parte administrativa? Onde que você vem atuando mais hoje? Nos dois. Nos dois? Nos dois. Qual que você tem mais dificuldade? Eu acho que na administrativa, porque logo, quando eu fazia faculdade também, separar assim... Fez agronomia? Era difícil. Até você tinha que ter um tempo, assim, porque era muito corrido. Mas hoje em dia já tá de boa. E na agronomia também não tem muitas matérias, pelo menos eu fiz na UFPR, não tem muitas matérias voltadas à gestão da propriedade. Eu lembro que tinha uma matéria que era misturada, avaliação de imóvel rural com administração rural. Porque nem uma matéria inteira eles davam para gestão. Né? Focou 100% no campo. Uhum. Mas se não fizer uma boa administração também complica, né? Nunca ficou tão fácil você fazer a gestão na sua propriedade rural. Com uma plataforma totalmente online e uma equipe de suporte para ajudar você
que é o produtor, que é a esposa do produtor, você que é produtora rural e quer fazer a gestão da sua fazenda. Com o E-Produtor ficou mais simples, porque tem toda uma equipe preparada para lhe auxiliar e você vai ter resultados da safra, custo de produção, contas a pagar e a receber, uma organização do fluxo de caixa, já incluindo financiamentos, incluindo contas que você tem para receber. Solicite uma demonstração e veja os benefícios que produtores estão tendo com uma gestão profissional na sua propriedade. Eu vejo que, principalmente, a experiência, a faculdade em si, ela é muito boa, tem matérias muito interessantes, você aprende muito na faculdade. Mas eu, Sara, vejo, é minha opinião, que você aprende no campo. Então, alunos, quem está começando a faculdade, quem está terminando, quem está no meio, enfim, eu sempre indico fazer estágio. Faça estágio, principalmente na área que você quer trabalhar, faça em outras áreas, para você sair com experiência. Porque quem te forma é o campo. Você tem que ter essa experiência. Você fez aonde a faculdade? Fiz na PUC, Toledo. A PUC ainda tem uma frente um pouco mais... Sim, nossa, muito boa a faculdade. Cada campus, né, cada curso de agronomia tem uma frente voltada, às vezes mais a pesquisa, às vezes mais o comercial, né? Tudo vai pela instituição. E eu vejo que eu estou dando aula para agronomia também, e a maioria é produtor rural. Sim, né? aham. Eu falo assim, gente, para pesquisa... Eu acho que vocês não vão, né? Já estão estudando à noite porque tem que trabalhar de dia. Muitos casos, infelizmente, é assim. Então, assim, vamos focar no que importa na frente agronômica para o produtor rural. Sim. Né? Porque eu sentia falta disso na faculdade. Tinha a questão técnica, ela é importante, não tem que ser menosprezado, mas faltava pensar no produtor rural que estava lá na ponta. É que é diferente, né? Você tá lá, na instituição, na faculdade, você tendo a aula... Você tem aula prática, sim. Você tem a conversa com os professores, mas você chegar a campo e você trabalhar com o produtor, eu sendo filho de produtor, eu estando ali anos vendo, é diferente. Você tem que ter uma experiência. Então, eu acho, assim, muito vago quem está fazendo faculdade, quem quer começar, fazer estágio e ter essa experiência e poder acompanhar juntos, ter uma empresa, uma cooperativa que você tem mais intimidade, e acompanhe o agrônomo, quem te atende. E entender as questões agronômicas, qual que é o impacto no negócio dele, né? Como a maioria ali é produtor, né? Tudo tem impacto, né? Eu lembro que eu fui dar uma aula de zoneamento agroclimático, falei, por que isso é importante? O pessoal falava assim, não, por causa do seguro. Eu falei, não, gente, é zoneamento de risco climático, o risco é seu. Né? Entender o lado do produtor. Porque eles estavam aprenderam... Né, que era por causa do seguro. Não é por causa do seguro, é por causa que tem um risco envolvido e você tem que trabalhar em cima disso. E nesse trabalho que você veio aí fazendo com seu pai, você aprende muito com ele, né? Aprendo. O meu melhor professor é o meu pai. O que você tira, assim, que você... Em algum dia ele te deu alguma lição, ou algum dia talvez vocês discutiram... Ou pode ser que, em algum momento, ao longo do processo, ele está focando mais em algum desenvolvimento seu e você não percebeu e agora você percebe, assim. Ele bate muito em cima de ser certa, sabe? De, assim, não deixar para fazer depois. Você tem uma coisa para resolver, você resolve agora. Ele me cobra muito, mas me cobra muito. E para você estar ali em cima, sabe? Para você estar fazendo. Você tem que fazer... Alguma coisa na agricultura de precisão, faça agora. Não deixe para depois. Você já resolveu aquele problema? Você já foi no banco? Você já foi lá na cooperativa buscar tal coisa? Ele é muito assim em cima. Eu aprendi muito com isso porque o deixar para depois você acaba não fazendo. E você acaba fazendo, assim, não tão bem quanto fazer na hora. Então, assim, sou muito grata por todo o aprendizado que eu tive com meu pai. Muito, eternamente grata. Mas, assim, eu acho que ele tá me cobrando ali é muito bom também, porque a gente aprende muito. Tem alguma coisa, assim, que você percebeu também que você não aprenderia com outra pessoa a não ser ele mesmo? Você falou, né, que ele, de fazer agora, na prática do dia a dia. Mas e na questão técnica também, às vezes? Tem alguma coisa que na faculdade você não pegaria, mas com ele, tipo assim... Tem um jeito diferente de olhar pro negócio, né? Sim. Eu acho que principalmente esse lado da agricultura de precisão. Ele bate muito em cima disso também. Agora, a gente está focando bastante nisso, né?
E eu acho que, assim, ele me incentiva muito a estar tomando decisão sobre isso, sabe? Ele tem a total confiança. Por exemplo, fazer o mapa de calagem. Um exemplo, né? Ele tem a total confiança, não, você vai fazer e vai dar certo. É você, Sara, eu deixo isso para você. E assim como outras coisas também na propriedade, sabe? Não, isso é você que faz, Sara. Então, isso é total responsabilidade tua. Legal. E quando vocês olham para os investimentos, que a gente vê a questão administrativa às vezes como uma parte chata, mas ela é necessária por causa dos investimentos. Sim. Né? E tem 2 tipos de investimentos. Tem o custeio, que não é um investimento de verdade, né? Mas é um financiamento. E tem o investimento que mostra que é crescimento. E isso tem que ser muito bem organizado. Como é que vocês tomam essa decisão? Vocês andaram investindo também bastante, né? Sim, a gente... Acho que o nosso maior investimento foi a gente colocou irrigação, né? Do pivô a gente tem, para a gente colocar mais. E eu acho que foi necessário. Na minha cidade, a gente é o primeiro. Já tem outros produtores que já está instalado também, já estão indo atrás da parte burocrática, outorga, enfim. Mas na minha cidade, a gente foi o primeiro que colocou. Eu acho que é necessário, é um investimento muito vago. Porque a gente é uma empresa a céu aberto, né? Sim. E a gente vem de safras que, a nossa safra de soja mesmo foi, assim, a gente teve a produção muito baixa. E naquela época a gente estava colocando o pivô, né? Hoje em dia a gente a gente já teve uma safra com ele, que foi a safra de soja, irrigando. Agora o milho, safrinha. E eu acho que é um investimento que é necessário. Se você puder, se você tem condição... Isso vai de cada produtor, né? Cada um tem uma opinião, cada um vai para um lado. Mas tanto eu como meu pai, eu acho que é um investimento muito necessário. Se você tem como, se você quer também, você ir atrás da irrigação. Independente da irrigação, independente do tamanho da tua propriedade, independente da sua cultura, eu acho que é um investimento muito necessário atualmente. É porque ele auxilia nessa diminuição dos riscos, né? Sim, da perda, né? Da safra que a gente teve. Mas tem que ser muito bem organizadinho, sabe? Porque no momento aí de baixo no mercado, a gente espera um valor, um preço. E atualmente tá, né? Atualmente mudou muito os preços, né? A gente colocou, acho que a gente acertou quando a gente fez o investimento. Agora, nossa, aumentou muito o valor. Sim. E daí o preço do grão ainda cai. Agora, infelizmente. Programa, né? Tem os pagamentos e ele vai se programando, mas daí o preço despenca, então ele tem que ter caixa. Tem que ter caixa nesse momento aí. E não é só pivô, né? Porque às vezes tem as máquinas. Você tem máquina, você tem toda, né? Semente, adubo, tudo. Se você quer fazer uma cobertura, se você quer jogar um calcário, você tem todo esse investimento também. Quando vocês decidiram fazer um investimento arriscado, vocês foram o primeiro da cidade de vocês. E aqui no Paraná não é normal, né? Tem um pivô. Em Palotina ainda tem. Sim, aqui em Palotina tem, né? Eu vejo que é uma região que tem. Mas não é normal. Assim, dá um friozinho na barriga também. Dá. Como que é o pensamento sobre se pagar isso? Porque é um investimento, tem valores envolvidos e não pode dar errado. Tem que dar certo. É um investimento que você já faz pensando, não, ele tem que dar certo. Não tem a possibilidade de dar errado. Então, assim, para nós, nosso pivô está se pagando. A gente teve a safra do soja, que a nossa região, a safra passada, não foi uma região que teve uma safra tão boa. Claro que, assim, foi muito diversa a chuva, né? Teve lugar que choveu mais, Mercedes mesmo, teve lugar que choveu menos. Mas aonde a gente está, choveu menos. Então, assim, vou fazer uma comparação. Fora do pivô, a gente fechou 110 sacas por alqueire, né? De soja. No pivô, 190. Então, ele está se pagando. E eu acredito que conforme o tempo vai passando, ele vai se pagar. Só para eu saber, os financiamentos de pivô é 10 anos? Como é que é? Sim. É 10 anos? Então, tá tranquilo. Então, tem tempo aí para diluir, né? E nessa questão aí da sucessão familiar, né? Quando a gente fala de propriedade rural, principalmente, você já chegou a discutir sobre o futuro? Sim. Né? Porque você tem 23 e muitos pais, eles têm uma resistência, né? De discutir sobre a sucessão familiar. Avós. Então, a gente prefere hoje em dia chamar até de governança familiar, que é um negócio um pouco melhor. Sim. Mas, assim, a questão da sucessão familiar que parece que você ou tá querendo tomar a frente, ou já tá tirar alguém. ou tá pensando na morte de alguém. Não é isso, né? A questão é, tipo assim, você quer que eu fico? Então, beleza. Então, qual que é o plano? Sim. Né? Então, já tiveram essa discussão? A gente já discutiu. Principalmente quando eu estava, acho que no meio da faculdade. A gente já teve essa discussão. Eu cheguei no meu pai e falei, olha, e daí? O que eu vou fazer?
Você quer que eu saia? Você quer que eu fique? Ele pensou, não falou muito, mas a resposta dele hoje em dia eu já entendi a resposta filha dele. única? Não, eu tenho um irmão de 15. Ah, tá. Uhum. Né? Então, assim, ainda assim, não era mais responsabilidade Sim. ainda, né? Ele hoje em dia já tá também junto. E quando você tomou essa decisão, então, você voltou com a cabeça focada nisso e a visão é crescimento, né? Sim. A gente busca crescer cada safra a mais. Cada safra a mais, produzir mais, ter mais essa visão da agricultura de precisão. Acho que também é muito necessária. O que vocês usam de agricultura de precisão hoje? A gente fazia com uma empresa, né? Mas atualmente quem está fazendo sou eu. Mas qual que é a ferramenta que vocês estão utilizando hoje? Tem mapas? Sim, tem eu estou fazendo os mapas. A agricultura de precisão, né? Ela É tem uma diversos. muito grande, né? Isso aqui, ó, agricultura de precisão, né? Dados climáticos na propriedade. Então, assim, tem muita coisa. Qual que é as ferramentas? Os mapas, né? Eu faço os mapas para fazer a os adubação. mapas de solo? Sim, Legal, com fertilidade. E daí faz a aplicação em Sim. taxa variável. A gente faz taxa variável e fixa também. E no plantio também tem alguma coisa de agricultura No de plantio a precisão? gente não tem taxa variável na plantadeira. É outro investimento que a gente está pensando já futuramente. Variando, né? Porque o mundo da Sim, eu acho que também é necessário você ter a taxa variável na plantadeira. Aqui os mapas de... É você que faz os mapas? Sim, sou eu que estou No fazendo. QGIS? Sim. A gente abortou o QGIS aqui, né? Na faculdade a gente aprendia a mexer no QGIS. Eu aprendi também. Aí tem muita gente que não aprende, não consegue dar É sequência. difícil, é complicado. O que a gente fez? Na plataforma do e-produtor, a gente criou automático, né? Coloca análise Que de bom. solo e ele cria o Nossa, mapa. que legal. Interessante, automático. não sabia. Só que é o seguinte, tem a variação, que faz o mapa, você sabe. Sim, aham. Tem a variação, Sim. né? Que é o ponto mais alto vai ficar verde, o ponto mais baixo fica vermelho. Uhum. Aí você olha lá, o vermelho no fósforo tá 13 e pouco. Mas esse 13 tá acima do normal. Sim. Aí nós fizemos uma segunda versão, que é o mapa interpretado, de acordo com o manual de Isso é adubação. interessante também. Aí ele fica tudo verde. Aí você fala, olha, tem variabilidade. Tem. Mas se é um ano mais difícil, você faz uma adubação de manutenção. Esse ano que a gente pegou essa safra de soja que teve uma produção muito baixa, nem dá pra contar, né? Porque senão ele cai totalmente. Mas eu tô querendo fazer em cima dos mapas de colheita agora, né? A colhedeira, eu importo da colhedeira e faço. É que daí você só compensa, né? É mais fácil, teoricamente. Também. O QGIS, assim, depois que você pega... É difícil pegar o jeito, mas depois que você pega o jeito, vai. Sim. Hoje, pra gente criar, 20 mapas, é questão de 5 minutos. Essa é a vantagem. E daí você vai comparando com o de colheita, compara com o de satélite. Aí tem o pragueiro... A gente tem muito cliente que faz na Bahia... Manda o pragueiro a campo, né? Sim. Aí ele vai pegando tudo com GPS. Aí você fala, mas essa mancha aqui, ela é pontual ou ela é recorrente? Poxa, se ela é recorrente, é solo, é manejo que tem que ser feito. Se ela é pontual, químico. Né? Então, assim, consegue olhar bem, que faz uma comparação bem legal. Interessante. Não, show. Produtor rural, olha como que ficou simples hoje monitorar o clima em tempo real. Com uma estação como essa, não precisa nem de energia via cabo, porque temos solar. Tudo conecta via wireless ou 4G no aplicativo e você vê o tempo no seu celular. Quanto que choveu, como é que está a temperatura, a umidade, pressão atmosférica, todas as variáveis climáticas em um único lugar. E consegue integrar a plataforma de gestão do e-produtor. Conheça a estação meteorológica BioWeather. Solicite um orçamento. E como mulher no agro, você enfrenta algum desafio? Já enfrentei e enfrento muitos. Que tipo hoje você vê? Eu vejo assim, a nossa região, ela é uma região ainda que existe muito preconceito da mulher do agro. Principalmente aceitação da classe masculina, né? Aceitação de uma mulher ter mais conhecimento que você, de uma mulher, tanto ela trabalhando numa empresa, tocando a sua propriedade, sendo autônoma, independente de em que setor ela está. Mas a aceitação, principalmente de produtores, consultores, enfim, principalmente da classe masculina, a aceitação que a mulher ela tem mais conhecimento, a aceitação que a mulher está lá na propriedade, administrando a propriedade, sendo ela pai, filho, avô e neta, esposa e o marido, enfim, sendo ela
tocando administração, tendo administração, eu acho que assim, existe muito preconceito em cima disso. Em cima da aceitação da mulher, dela ter um maior conhecimento, dela ter o poder de tomada de decisão. Eu acho que existe muito preconceito em cima disso. Mas o bom é que vem mostrando o valor, Sim, né? nossa, é muito bom. Se você for comparar anos, a mulher, independente em que setor do agronegócio, ela cresceu muito. E eu acho muito importante isso. Né? Pegou Sim. pra fazer. Né? Antigamente tinha preconceito às vezes e talvez não tinha oportunidade. Né? Eu vejo que a gente ainda encontra uma certa resistência quando vai para essa frente. Principalmente uma região assim... Eu vejo que a nossa região ainda tem muito preconceito. Já passei por alguns, mas eu vejo que você não pode levar para o lado pessoal. Porque se você for levar para o lado pessoal, eu vejo que é difícil. Eu trabalho com produtores em 17 estados hoje, né? Sim. E, assim, você tem o maior conhecimento. Eu converso com eles, né? E eu vejo que vem mudando muito, assim. A Palotina mesmo. Aqui nós temos vários produtores que eu trabalho aqui na frente de gestão. Sim. Que ele que passou para a esposa. Eu falei, não, isso aqui só vai acontecer se for ela que vai fazer. Porque a mulher é mais organizada, mais dedicada. Tá com o nome no financiamento, às vezes, né? Mas tem mais paciência. Sim. Pra pegar um computador, sabe? O homem, às vezes, ele entende o número na cabeça dele, mas no episódio passado a gente fez um podcast com o pessoal de consultoria, né? E até saiu um corte essa semana. E o Clóvis, ele fez uma analogia. Ele falou assim, todo mundo conhece um produtor que ele se deu bem. Levando tudo, vai levando, né? Não fala nada pra ninguém, vai levando e se deu bem. É o produtor Ronaldinho Gaúcho, né? Ele pega na bola, ele dá conta. Só que ele não treina muito, ele é um pouco baladeiro, ele é um pouco desleixado, mas ele pega na bola e ele dá show. Então tem o produtor Ronaldinho Gaúcho. Só que com o tempo, ele vai ficando velho e o filho tem que assumir. Sim. E o filho não é o Ronaldinho Gaúcho. Então ele precisa ter métodos, né, para trabalhar essa frente ali junto com o pai e o filho. Então eles precisam se entender. E às vezes, se o Ronaldinho tentar jogar bola com o filho, não vai dar certo. Então, eles precisam de uma metodologia, um treino, né? Algo que eles conseguem conciliar. E a mulher, hoje, nessa frente, às vezes ela não tem total noção do campo. Que nem você está na prática, mas muitas não estão, né? Trabalha fora, às vezes, e vai auxiliar. Ou trabalhou anos fora e teve que voltar. Isso. Então, hoje em dia tem muitas histórias assim. Então, ela está querendo ajudar e está fazendo, né? Mas não tem todo o conhecimento técnico. Então, assim... Com o número, com a informação fácil, vem facilitando muito. Mas que bom que você vem dando certo. Você participa de algum grupo de mulheres do agro? Participo da Conexão, da Bayer. Conexão Mulheres do Agro. Então, fazem reuniões sempre? Sim, a gente está fazendo agora. Legal. Então, essa participação já lá vem aumentando. E para você, qual que é o benefício que você vê delas estarem dentro, assim, para o agronegócio? Né? Eu acho interessante dela estar... tomando a frente de administrar, independente do que for, como eu comentei. É muito interessante a mulher ela se impor mais. Eu digo que, para mim, principalmente esse processo de sucessão, de estar inserida, de estar junto na propriedade tocando, é a mulher se impor. Ela, não, eu consigo e eu vou fazer. Por mais que você chegue em alguma empresa e você seja mal atendida, por mais que seja um consultor e ele prefere conversar com um homem, por mais que você chegue numa feira e você vai ver uma máquina e ficam procurando uma figura masculina, um pai, um avô, um tio, um namorado, um marido, o que for, a mulher se impor. Não, mas sou eu que estou aqui, eu que vou fazer. Então, isso eu deixo de conselho para todas as mulheres do agro, é você se impor e não desistir. Tanto no processo de sucessão familiar, tanto você que... Se você é autônoma, se você administra uma propriedade, se você está trabalhando junto com a sua família, é você se impor e falar, não, eu consigo e eu vou fazer. Eu acho que isso foi um dos motivos que também eu comecei a tomar frente de muita coisa. Legal. Eu ficava muito no meu pai, não, eu vou fazer, eu consigo, eu vou fazer. Até que ele foi deixando. E bom que o mercado também está mudando, né? Até a contratação de mulheres. Sim, também, né? Antigamente não tinha. Tem algumas empresas que ainda não contratam. Ainda não leva, né? Não, mas o produtor pode boicotar. Sim, se quiser, sim. Principalmente as produtoras, sim, né? Pode boicotar se quiser. Hoje em dia é muita produtora, né? É muita conversa, é muito tomar decisão, é muito fazer o negócio com a mulher. Ainda tem muito do produtor que fala assim, não, eu vou fazer gestão, só não passa para minha mulher. Acontece ainda. Acontece. Mas já é raro, a grande maioria, os que têm cabeça mesmo. Isso é muito triste, na verdade.
Os que estão preocupados com a família mesmo, eles, é a primeira coisa, não, passa para ela que ela dá Ou conta. chega, teve uma conversa, né, em família, tem uma conversa com a sua esposa para tomar uma decisão. Eu acho que isso é muito interessante também. Acontece muito. Não, e até de uma maneira de passar o conhecimento adiante. Sim. Saber, né, o que está acontecendo na propriedade. Não, porque o dia que der problema, Sim. né, aí, ó, deu uma quebra de safra ano passado. Quem não estava preparado, até agora tá. Sim, infelizmente tem muito produtor Até assim. agora tá enroscado, né? E às vezes não passou para ninguém. Então, assim, poderia ter tido uma ajuda, uma simples organização de notas só para ter custo que seja. Sim, o que gastou, né, o que ganhou em cima. Porque o pessoal vê o dinheiro na conta e acha que aquilo é Nossa, lucro, né? Aquilo é um perigo. não tem conta. Aquilo é um perigo, né? Às vezes a gente senta para projetar um fluxo de caixa, que organiza os financiamentos, tudo. Vai organizar o fluxo de caixa, num ano ele fatura 4 milhões. Sim. Mas já tá devendo para esse ano 3. Né? Tá aí a família no meio, tá? Vai ver. Sim, aham. Então, assim, Eu acho que principalmente a gente pegou essa safra que estourou, né? Preço do soja, preço do milho. Nossa, teve muita gente que... e daí o que acontece muitas vezes, né? Eu vejo isso na prática. No ano bom, é bom quando dá boa safra e tem preço, né? Sim. Mas quando sobra muito, a gente faz o quê? A gente gasta, né? Faz investimento. Gasta. Às vezes não é o suficiente para pagar aquela dívida antiga, mas já é o suficiente para dar de entrada numa Sim. dívida nova, né? É. Então, assim... Isso acontece muito. E daí no outro ano tem que encaixar isso, né? Chega... Vai vir chega, outro né? ano. A conta A chega. gente viu muito desespero, principalmente agora que caiu o grão, né? Caiu o preço aí assim. E no Mato Grosso, que eles estão com uma colheita mais avançada, tá mais baixo ainda. Nossa, tá... O milho lá, eu cheguei a olhar, tava 37, 38 reais. Meu Deus. Entendeu? É que aqui tem frango e suíno para comer, né? Então, assim, tem uma vantagem aí também. Mas lá baixou bastante, né? E o produtor tem que estar preparado. Tem. que estar preparado. Eu tava na Bahia mês passado, lá você não vê milho. Eu também fui pra lá há pouco tempo. Também não tinha muito. Agora, na região onde eu fui, agora eles estão começando a plantar safrinha. Sim. Não, eu vi lá só sorgo e milheto. E algodão, né? Algodão... Porque para eles a margem não tá virando. Para nós ainda tem frango e milho para comer, vai dar Sim. certo. Esperamos que não dê nada errado, que essa gripe do frango também não chegue para cá. Meu Deus. Tomara que não. Não, legal. E quais as expectativas que você vê para o futuro da propriedade, né? Porque você, com 23, ainda tem muita coisa para fazer, né? Então você deve estar pensando em, às vezes, alternativas de investimentos, talvez uma diversificação de atividades rurais. Já pensaram em alguma diversificação? Sim. Frango, suíno, peixe, sei lá. Para esse lado, não. Não? Mas a gente quer ter outros investimentos, né? A gente quer continuar investindo nesse meio de irrigação. A gente quer continuar tendo mais tecnologia, né? Como eu comentei, taxa variável. Enfim, a gente quer continuar investindo nesse ramo e buscar cada vez aumentar mais a produção. Né? Não, e é importante. Mas quando você pensa em crescimento, e o norte do país? Já quis. Eu fico, pai, vamos, pai. Se for um pedacinho lá para arrendar, para colocar uns boi. Ele, não, vamos dar uma segurada. Mas eu já quis. Assim, eu falo para ele, eu sou nova, eu tenho que ir, vamos, pai. Mas, no momento, por enquanto, não. A gente já quis, de novo, né? Mas, no momento, a gente vai vamos esperar um pouquinho. Por lá já, né? Sim, a gente tinha lá em cima. Legal. A gente tinha Luiz Eduardo. Luiz Eduardo? Sim. Até hoje a gente tem... Uma parte da família tá lá ainda. Legal. Não, lá que eu tava por lá. Lá é outro Nossa, nível, lá né? Nossa, que lá é um sonho de agrônomo trabalhar lá. Não, pra plantar. Só que o custo lá é mais alto, né? Nossa, lá a brincadeira o buraco é mais embaixo. Quando você olha pros produtores lá, agora que a gente chegou em Luiz Eduardo, os produtores do Luiz Eduardo, você olha pra Mercedes, Marechal, quando a gente pensa em mentalidade, o que você vê de diferença? Eu acho que lá o produtor, ele tem mais coragem. Eu acho que porque eles estão... Enfim, lá o custo, como a gente comentou, o custo é mais alto, então você tem que pensar muito mais para frente, né? Você tem que ver que quando dá por exemplo, agora, igual a gente comentou, agora eles começaram a plantar outras coisas, né? Que nem onde a gente foi, agora eles começaram a ter a safrinha, né? E antes era só soja, era só uma safra, né? Só uma safra de soja e é isso. Se produziu, se não produziu... Esquece. Então, eles, assim, têm mais coragem de investir mais. Por mais que eles vieram de anos produzindo pouco,
por mais que eles vieram de anos com uma safra não tão boa de soja, eles continuaram investindo, né? Então, agora que eles, acho que, não sei quantos, acho que vai fazer uns 3 anos que eles tiveram uma produção boa, né? Uma safra melhor, não tenho certeza, né? Mas eles continuaram investindo e estão investindo cada vez mais. Eu acho que eles têm mais coragem do que os produtores daqui, do que o pessoal daqui. Não, a gente vê lá uma desenvoltura, uma organização, né? Também, a parte de organização, porque lá é muito precário. Tipo, não é você pegar o caminhão, sair da lavoura e ir lá na cooperativa, descarregar, 1 hora tá de volta. Não tem isso, né? Não. E tem muito produtor que está investido em silo, na própria... Sim. Eu conheço fazenda. vários, né? Não só lá, como no Pará também. Também, nossa, lá para cima. Tem que fazer Mato armazém. Grosso. Armazém é um problema nacional nosso, Sim. né? Porque o chinês lá que tá comprando, ele tá olhando pro nosso estoque, né? Ele tá vendo. Ele sabe que nós não aguenta. Ele vê o cara no Mato Grosso jogando milho no chão, ele fala, eu vou segurar. Entendeu? E assim, nós apanha nisso. Tem que ter armazém, é essencial, né? Hoje em dia, fazer essa frente. E quando eu vejo o Inês do Eduardo, né? Eu já fui visitar algumas fazendas lá, a gente tem vários clientes para lá também. E a organização do próprio galpão, sabe? Sim, aham. Parece que tá tudo jogado lá. Sim. Você quer pegar uma furadeira, tem que ir no meio de uma caixa lá. No meio dos matos. Entendeu? Você tem a chance de você encontrar uma cobra dentro do barracão. Do que achar o que você quer. Lá não, lá tá tudo... Sim, nossa, é uma organização. Até na gestão da propriedade, é uma organização, assim... Sim, não, muito pátio, grande. tudo, assim, sabe? Você vê de longe, sabe? Então, assim, isso eu acho importantíssimo. Porque começa ali, né? Como é que você quer dar um exemplo, às vezes, para você começar a se envolver numa gestão, se tá tudo largado lá? Né? E eu não tô falando de ter um barracão novo. Não é você isso. não precisa ter uma estrutura grande. Não precisa Com ser o que grande você nem tem. novo, mas organizado, capricho. Sim. Capricho vem de casa, né? Lá a gente vê bastante disso, né? Então, assim, é legal demais de ver. Porque, às vezes, é aquela, né? Aqui no Sul tem mais produtores pequenos. Sim. Mas isso não quer dizer que a mentalidade do produtor precisa ser pequena. Sim, Você, independente do tamanho da sua propriedade, independente do que você tem, você pensar para frente, você pensar em investimento, você sonhar, mas eu quero comprar tal área, você sonhar que um dia você vai conseguir, é a chave, eu acho. Sim, exatamente. Eu digo da mentalidade pequena porque o tempo eu fui ali visitar um cliente meu em Entre Rios, ele falou assim, não, mas a gente é um produtor de médio para pequeno. Eu falei, não, de pequeno para médio. Você quer crescer, não diminuir. De médio para pequeno. Você está investindo, você está aumentando, é de pequeno para médio e daqui para cima, né? E no caso ali, o oeste do Paraná, ele é muito forte nessa diversificação, né? Sim, tem então, muito. Assim, não tem espaço para crescer em área, muitas vezes. Até tem, mas o preço que tá a terra também. Nossa Senhora! É um investimento. Você acha que se paga? Tá muito caro. Entendeu? Os caras estão cobrando demais. Assim, em qualquer pedacinho. Você tem chance que se comprar terra aqui no Paraná, você vai estar viva quando ela se pagar, né? Mas tem produtor aí com 40 e poucos anos, 50 anos, que não vai estar vivo para ver se pagar. E tem muitos que não tem quem administrar, né? É só ele. O filho não tá, enfim, tá trabalhando fora, não pretende voltar, né? Exatamente. Mas essa diversificação com frango aí, e suíno e peixe, né, ela é importante para esse pequeno produtor. Sim. E ter marcas, né? Tem que estar na hora do produtor rural ter suas marcas, né? Sim. Porque eu vejo ali em Marechal, né? Marechal, pra quem não conhece, é uma cidade de alemão. Sim. Eu sou de lá. E tem um café colonial sensacional. Nossa, é muito bom. Inclusive vai ser daqui uns dias, né? Semana que vem. Semana que vem tem Expo Rondon. Pra quem não, pra quem quiser ir. Pra quem quiser vir de fora, vai no café colonial. E aquilo é bom demais. Mas não tem marca nenhuma. Eu não consigo criar um pacote... Sim. E vender no supermercado em Toledo. Tem os produtos, um ou outro, mas dos que produzem tem muito mais produtores produzindo do que gente vendendo. Sabe? E são pequenos produtores, eles poderiam agregar valor naquilo. Eu vejo que no oeste da Bahia mesmo, né, o pessoal criou lá o selo do oeste da Bahia. Você vai ver os produtos, são tudo produtos coloniais, feitos por produtores. Mas com o selo, você vê no mercado, tem uma gôndola só dos produtos, né, coloniais ali, dos produtores, da agricultura familiar mesmo, sabe? O pequeno produtor.
É valorizado. Sim. Aqui a gente tem a feirinha, mas assim... Mercedes também tem. É. Essa é a questão do café colonial e Mercedes também. É todo produto de... nas escolas também. Os pequenos produtores, os agricultores familiares, eles entregam. Principalmente nas escolas municipais. Eu acho isso muito interessante. Isso é bom. Eu acho que devia ser muito valorizado. Eu acho assim, é muito vago os municípios que valorizam isso. Eu acho que falta um pouco de marketing em cima desses Também. produtos, sabe? Também. Você vê lá, não vou falar marcas aqui, porque não vão pagar meus boletos, né? Mas você vê essas Assim, empresas, né, de industrializados, olha o marketing que eles fazem para em cima de tudo produto, isso, né? E então, a gente tem, né? E como tem na nossa região. Isso, e muitas vezes o produtor fez a matéria-prima lá, um frango, Sim. fez o suíno, eles vão lá, fazem, né, embalam aquilo lá e vendem bonito, e vendem bastante. E não é fácil chegar no resultado. E são empresas gigantes, né? Sim, são empresas gigantes. muito grandes. Agora você pega aquele produto da agricultura familiar, que é muito mais gostoso. Que é muito... E falta Você vê... falta um método de venda. A feirinha ajuda? Ajuda. Ajuda. Mas não escoa tudo. Agora, você tem isso no mercado, você tem uma propaganda em cima disso, sabe? Já pensou pedir um salame no aplicativo lá do... iFood. Entendeu? Mas poderia ter algo nesse sentido. Por quê? Porque agrega valor ao produtor rural. Né? Agrega valor. Nossa. Sei lá, eu queria pedir uma dúzia de ovos. Não, dúzia não, mas pega um granel de ovos, né? Se for para ajudar, tem que, né? Bastante. Mas que tem uma marca conhecida, sabe? Que consiga levar isso adiante. Então, eu sinto falta desse marketing ao pequeno produtor, só que assim, ninguém vai fazer por ele. A valorização, né? Isso, né? Eu acho que falta muita valorização das empresas em cima do pequeno produtor, da agricultura familiar. Porque se você for olhar, é o que tá lá na prateleira do supermercado, né? Sim. Se não ter quem produzir aquilo, como você vai comer? Mas então, eu acho eles estão valorizando a marca deles. Sim, mas não para esse lado, né? Isso. Eles estão valorizando a marca, não quem está produzindo. Isso, nem então quem está ali todo dia em produto. Cima. Por isso que eu digo que essa questão de frente mais de marketing, o próprio produtor vai ter que fazer. Sim. Ninguém vai fazer por ele. Daí, assim, se ele não fazer isso, ele cobra mais, né? Isso é o que mais acontece. Isso, mas é um meio dele. Vai ficando desleal ali, quase. Eu digo porque a gente sempre busca essa valorização do produtor. Sim. Independente se é agricultura familiar. Mas desde que eu tô no meio, eu escuto essa conversa, né? É muito triste a não valorização da agricultura familiar do pequeno produtor. Aí, com o tempo, a gente vai estudando e vai olhando. E a gente tem muito produtor pequeno, né? Que eu trabalho também. Porque assim, o grande, se ele errar um pouco lá, vai sobrar. Vai. O pequeno, ele tira da boca da família, né? E então... E a gente vai esperar ser valorizado. Não, já passou do tempo de esperar ser valorizado. Já devia. Tem que fazer alguma coisa, tem que criar uma marca, tem que negociar uma venda lá com o supermercado direto. Ter escala de produção, também. Se quiser aumentar. Sim. Controlar a margem. Já, você está produzindo nata, quanto você está ganhando de verdade com essa nata? Putz, às vezes ele tem uma margem tão boa para produzir nata que ele ganha mais do que muita empresa aí. Vendendo, né? Só que daí, como ele é pequeno e ele pensa pequeno, muitas vezes ele não consegue escalar, porque daí ele vai ter que aumentar lá a produção do leite. O custo também, isso falta um planejamento também, sabe? Sim. Então, eu tô vendo isso, e muitos não gostam de ouvir isso. Mas muitos não acham um tema muito... que não deveria ser discutido, por exemplo. Mas é o seguinte, no final do dia, você tá lá pelo dinheiro, né? Ninguém tá fazendo por ação social. E se tá lá pelo dinheiro, é um negócio. E se é um negócio, tem que ter essa organização, né? E, assim, eu pego bastante do pé, porque aos poucos o produtor vai saindo. Sim. Vai acabando, né? Vai acabando. E assim, se não... E principalmente os jovens, né? Eu brinco com meus alunos lá. Se vocês não pegar para fazer e não ter a marca de vocês, né? Que nem você tá na rede social, você vai aparecendo, o pessoal vai conhecendo. Então assim, se vocês não divulgar, ninguém vai saber. A valorização não vem por conta do acaso, né? Só porque estão comendo. É você que tem que tomar frente, né? Eu brinco que ano passado eu fui para São Paulo em evento lá de aves e suínos, daí andando de Uber, né? Eu falei, a gente falou de almoço, né? Eu falei, não, o produtor tá lá produzindo, né? Tem que a gente valorizar. Comentei assim, né, também. Sim. Ele falou, mas ele não recebeu lá? Porque eu paguei o meu almoço. Entendeu? É fácil, né? Ele falou assim, bem fácil. E eu paguei caro. E se ele não recebeu lá, a cadeia, algum problema tem, né? Sim. No processo da cadeia agroindustrial de vocês aí. Ele nem sabe talvez como que acontece o processo de produção, né? Não quis discutir, não ia a lugar nenhum. Mas para eles é isso.
né? É fácil, né? Eles É não... um pensamento pequeno, né? Porque não tem conhecimento. Igual você comentou, não tem conhecimento de como acontece, como chega lá no restaurante para ele almoçar, jantar. E eles nem querem saber. Não estão preocupados com isso. Não. Infelizmente, Lá triste o isso. pessoal faz engenharia para virar Uber e o problema deles é outro, sabe? Nossa. Então é por isso. Assim, eu nem culpo também, mas não esperamos valorização ali, a não ser que eles realmente gostem do que a gente vai vender no futuro. Se interessem, né? Isso, por isso que eu falo que é nós que temos que fazer essa venda. Sim, eu acho que é a gente que tem que correr atrás. Se a gente não correr, não... Vai acontecer isso, né? Eu brinco, né, que tudo é uma venda. Sim. A gente às vezes fala de defender o agro. Não é defender, é vender. Sim. É o outro lado da moeda, né? E isso que daí tem o valor, né? É fazer as pessoas enxergar, ter essa visão de como é realmente a produção, o que a gente sofre, o que a gente perde. Não é assim fácil. É fácil você ver o produtor. Tal fulano trocou de caminhonete esse ano. Tal fulano fez tal investimento. Nossa, mas o que ele sofre, o que ele sofreu, o que ele teve que deixar de investir para chegar nisso? O que ele teve que deixar de lado para comprar, né? O que ele sofreu de safras passadas para fazer um tal investimento? Então, ninguém vê isso. O pessoal que não tem conhecimento, eles acham, nossa, tem muito dinheiro, tá? E as músicas do sertanejo ajudam ainda, né? Os caras não estão colaborando muito. Porque, poxa, né, podia falar antigamente tinha a tristeza do Jeca, tinha sim, podia lá, falar né? o que a gente sofre também, né? Mas é só Dodge Ram e avião e, né, as músicas não estão ajudando, colaborando aí. Mas faz parte do jogo, a gente vai sempre se superando. Para fechar na frente de agricultura, principalmente, expectativa para esse milho aí, essa colheita, começaram? Sim, a gente começou a colheita, a gente parou porque estava muito úmido. E agora também choveu acho que tem chuva. Até onde eu vi ontem tinha chuva para semana que vem. Mas assim, por mais que o preço do milho não está colaborando, né, o produtor, mas eu vejo que vai ser uma safra muito boa. Uma safrinha muito boa de produtividade. E na cabeça do produtor, quando esse preço está embaixo, qual que é a estratégia? Espera. Espera Vamos dar uma segurada. Né? Quem consegue dá uma segurada. Quem não consegue, quem tem contrato, infelizmente... Quem tem contrato e dívida, né? Quem tem contrato e dívida não tem o que fazer. Mas eu acho que a produção vai ser uma produção muito boa. Os milhos que foram plantados mais tarde também, né? Em vista de outras safrinhas, eu acho que vai ser uma produção muito boa. Legal. Isso é importante. Quantos dias você vai para colher tudo, você acha? Aqui no Paraná. No Paraná não, mas na nossa região, né? Tem muito produtor que plantou tarde, né? Vai final de agosto. Final de agosto? Putz, a minha região lá tem alguns produtores que vai final de agosto. Vai tirar o milho, pulverizar e entrar na soja. Infelizmente vai ser apertado. Vai ser apertado. Tem muita gente que plantou tarde, né? Plantou em março. No caso de vocês do pivô, consegue fazer antecipado, né? Sim. Um a gente plantou cedo, né? A gente conseguiu plantar em fevereiro. O outro a gente plantou em março. Porque tinha o soja, não conseguia tirar o soja antes. E essa questão desse milho colhendo tardio, aí vai pegar um preço mais na queda ainda, né? Vai. Porque muita oferta, né? É complicado isso aí. O produtor que tem dívida tem que ficar muito atento agora. Muito atento, tem que estar bem organizado. Já deveria estar uns meses atrás, né? Olhando para isso. Mas agora que tá chegando o momento, e o juro alto não dá para vacilar. Meu Deus, o juro tá matando, né? Não, fechou. Vamos lá. Qual que é o maior sonho seu relacionado à agricultura hoje? Quando você pensa, né? Existe algo que você ainda gostaria de realizar, sabe? Eu acho que é um investimento para fora de outros estados. Assim, tem outros também, tecnologia, enfim. Mas eu acho que é um investimento fora. Sair do Paraná, investir em outro estado. É uma forma de diversificar já, né? Sim. Diluir esse risco. Sim, se der uma quebra aqui, lá dá bom. Lá tem, Que né, tem essa questão do El Ninho, né? Sim. Agora, com o El Ninho, o sul vai tender a ter mais chuvas. Mas daí lá complica. E já o inverso, né? Lá tem 3 anos bons e nós aqui sofrendo. Virou, né? Quem sofre mais mesmo é o gaúcho, né? Mas a gente ainda tá no meio termo, assim. E além do trabalho na propriedade, o que mais você gosta de fazer inventar?
Bom, de tudo um pouco. Eu gosto bastante de viajar. Gosto muito de sair, conhecer lugares novos. É difícil, né? Porque a gente não tem uma data. Eu não consigo, por exemplo, organizar uma viagem para, né, tal, tô indo. Não tem como. Mas talvez seja isso mais o legal, né? Pega e Sim, vai. aham. Eu queria muito organizar, poder, né? Não, chega lá em setembro, eu tô indo passear. Mas não tem como, não tem. Vocês têm funcionários lá também? Sim, a gente tem os colaboradores junto na então safra. legal. Já tem, pelo menos tem uma ajuda aí. Sim, Não era mais tem que puxado ter, ainda, né? senão, meu Deus, não tem quem aguenta. E nessas viagens, você é da galera que vai pra praia ou vai pro interior? Os dois. Os dois? É Os que tem dois. parentes, né? Então... Tem que ir visitar os parentes, dar umas despesas, né, pra eles. Mas eu queria muito conhecer outros lugares diferentes, que a gente não foi ainda, enfim. Diga um lugar. Eu queria ir muito lá pra cima, pro Nordeste. Nordeste mesmo. As Nordeste, praias, né? Sim, aham. Ah, show. Sara, se você pudesse deixar uma mensagem aí pra esse jovem que está nos ouvindo, o jovem, eu volto lá sempre a falar, é jovem de mentalidade, não é porque... independente da idade, né? O jovem, às vezes, alguma mulher que está nos ouvindo, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa aqui, pra gente fechar esse episódio, o que você deixaria para ela? Você que tá ali envolvido no meio, é jovem, tá sentindo na pele, tá no administrativo, tá no manejo, tá fazendo de tudo. A gente tem muita dificuldade, né? Eu passei por muita dificuldade, eu passo por muita dificuldade. Então, assim, problema com a família, você tem em todo lugar. Mas eu acho assim, você que, independente se você é homem, se é mulher, se você está querendo tomar a frente, se você está passando por esse processo de sucessão familiar, eu te aconselho a não desistir. No começo é difícil, tem que ter um pouco de paciência, mas se imponha também. Se você, igual eu falei, se você é homem, se você é mulher, se imponha, sabe? Tenta estar ali, deixa que isso eu faço. Mostra o serviço. E não desiste, que é um processo assim, é demorado, não vai ser do dia para a noite, sabe? Independente se você tem, que nem eu, que é uma família que já vem do avô, meu pai, eu, fique ali e tente sempre inovar, sabe? Sempre tenta procurar diferenças. É difícil que, às vezes, a pessoa não vai aceitar, por exemplo. Não, isso agora não. Uma tecnologia, né? Não, agora não tem como. Mas não desista. Não desista de tomar frente do processo de sucessão familiar. Eu sei que tem muitas... Igual eu comentei lá no começo, que a aceitação, né? A aceitação por parte da família, por parte de quem já está ali no ramo há muito tempo. É difícil, porque tem muitos que não aceitam, tem muitos que não dão abertura, né? Mas não desista que no fim vai dar certo. Show. Queria agradecer a sua participação. Para você que está nos ouvindo e quer começar a gestão da sua propriedade, né? Solicite uma demonstração do produtor, plataforma de gestão financeira, fiscal, agronômica, zootécnica, tudo num só lugar, de maneira fácil, online e também no aplicativo. Então, dá uma pesquisada aqui no QR Code, né? Vai cair direto lá no site, se inscreve lá e alguém entrará em contato. Sara, obrigado. Obrigada pelo convite. Não, é uma honra. Ela que é aqui de Mercedes, né? Querendo ou não, dar uma horinha de viagem, mas é pertinho. É perto. E espero conversar outras vezes contigo também. Né? Vamos trocando informação. Tô sempre ali em Marechal, tô em Mercedes. Tem uns conhecidos ali em Mercedes também, tem clientes por lá. Espero conversar com você mais vezes. Muito obrigado. Para você, esperamos trazer mais convidados aqui, diretamente para a Palotina também. Compartilhe esse episódio, estaremos no YouTube, estamos no Spotify também e soltando alguns cortes aí na rede social. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. Imagina, obrigada.